Olá, pessoal! Sejam bem-vindos. Vamos dar início a mais uma semana de videoaulas. Essa semana vamos falar sobre isomeria. Fiz aqui a classificação, gente. Hoje nós vamos ver a isomeria plana ou constitucional, certo? E nas próximas duas aulas nós vamos ver a isomeria espacial, que se divide em isomeria geométrica, também chamada cis-trans, e isomeria óptica, ok? Bom, pessoal, para a gente começar, né, o que é isomeria, para a gente começar a falar sobre o assunto, eu trouxe aqui a palavra amor, certo? E a gente vai perceber que com as letras, né, de amor, a gente consegue escrever diferentes palavras, por exemplo, Roma, mora, o mar e ramo. Então, na química orgânica vai acontecer a mesma coisa com as moléculas, né? As moléculas são as palavras e os átomos, né, são as letras, fazendo assim uma comparação. Então, se com as letras a gente pode unir, né, uni-las de diferentes maneiras para formar diferentes palavras, os átomos também a gente pode juntá-los, né, de diferentes formas, formar moléculas diferentes. Viu, gente? Essa propriedade nós vamos nomear de conectividade. Tá? A diferente conectividade entre os átomos pode levar à formação de diferentes moléculas. Então, a gente sempre vai lembrar aqui desse exemplo, tá? Da palavra amor. Então, gente, o importante é que as letras são as mesmas, tá? E aí vai formar diferentes palavras. Na química orgânica, então, diferentes palavras são formadas, mas considerando-se apenas o mesmo número de átomos e o mesmo tipo de átomo, tá? Então, eu vou dar exemplos específicos dentro da química orgânica, tá bom? Então, olha essas duas moléculas aqui, olha. Quando a gente fala C2H6O, estão vendo que representado aqui dentro de um frasco, né, e dentro de um cilindro. Então, gente, a substância B, ela é um gás, e a substância A, né, é um líquido à temperatura ambiente. Então, são substâncias diferentes. Então, veja que com apenas a fórmula molecular, não tem condições de falar qual é a estrutura, porque esses átomos podem se unir de diferentes formas, né, formando diferentes moléculas, tá? Então, eu fiz a pergunta aqui, ó, quais estruturas podemos escrever para estas substâncias? Então, nós temos aqui, olha, uma possibilidade, né? Então, 2 carbonos, nós temos aqui 3 hidrogênios, mais aqui 3 nessa outra extremidade, então 6 e um oxigênio, correto? Então, nós temos aqui um álcool, né? Um OH, grupo funcional dos álcoois. Agora, veja só, se eu tirar essa extremidade, tirar esse hidrogênio, colocar o hidrogênio no lugar do carbono e pegar o carbono e ligar aqui diretamente ao oxigênio. Então, veja, pessoal, eu formei aqui um éter, tá? Então, são moléculas diferentes. E como vocês estudaram, né, semana passada, agora, as propriedades físicas dos compostos orgânicos, o que vai acontecer? A interação intermolecular de um álcool é mais forte, né, do que de um éter, né? Nós temos ligações de hidrogênio no álcool, e no éter nós temos dipolo, não é isso? Então, as moléculas estão menos fortemente atraídas umas pelas outras no éter, então a temperatura ambiente ele é um gás, então por isso é a molécula que está dentro do cilindro, e o álcool, a temperatura ambiente, nós sabemos, né, que ele é líquido, né, o etanol, ok, gente? Ficou claro isso? Então, o que são isômeros? São moléculas, né, no caso que nós vamos estudar essa semana, nós vamos estudar hoje a isomeria plana, né? São moléculas que vão apresentar os mesmos átomos, porém conectados de maneira diferente, vão dar origem a moléculas diferentes, tá bom? Então, pessoal, eu vou dar mais um exemplo utilizando o modelo molecular. E existem diversos tipos de isomeria, viu, gente? A depender de o que vai ser diferente, né, entre as duas moléculas.
Vamos ver esse exemplo aqui. Nós temos o metilpropano. Então, veja só, olha, metil, CH3 aqui, ligado, né, à cadeia com 3 carbonos. Então, essa primeira molécula que nós temos aqui, o metilpropano. Então, veja só, se eu desconecto aqui essa ramificação, certo? E vou desconectar aqui, ó, um hidrogênio da extremidade, vou ligar ele aqui no meio. E a ramificação, eu vou conectar aqui na outra extremidade. Olha só, com os mesmos átomos, apenas ligando-os de maneira diferente aqui na sequência, agora eu tenho butano, certo? Então, nesse caso aqui, a gente fala que é isomeria de cadeia, porque a primeira cadeia, ela tem aqui 3 carbonos, né, a cadeia principal, e aqui a cadeia principal tem 4 carbonos, tá? Mas não é muito importante, gente, a gente saber definir o tipo de isomeria, né? Antigamente caía bastante nos vestibulares, qual tipo de isomeria? De cadeia, de função, de equilíbrio, né, metameria, compensação. Só que hoje, né, o importante é você saber o que é isomeria, e isso vai estar dentro de um contexto, tá? Nunca mais, aliás, não mais cobrado questões, né? Apenas que envolve você saber o tipo de isomeria, tá certo? Vamos avaliar aqui, gente, esse outro tipo, tá? Também, né, onde a cadeia vai ser diferente, porque aqui nós temos, olha, uma cadeia heterogênea, o nitrogênio está entre os carbonos, e aqui o nitrogênio está na extremidade, né? Então, aqui nós temos a dimetilamina e aqui a etilamina. Aqui nós temos uma cadeia cíclica e aqui uma cadeia aberta. Agora, é importante, gente, a gente sempre para se certificar se são isômeros, fazer a fórmula molecular, tá? Então, aqui, olha, C3H6, né? Para essa primeira molécula. Para a segunda, C3H1, 2, 3, mais 3 aqui, 6 também, C3H6, correto? Nós temos o but, um eno, certo? Então, aqui, ó, a ligação dupla no primeiro carbono, no carbono 1, né? E aqui o but, 2-eno, a ligação dupla no carbono 2, ok? Então, a gente fala que é uma isomeria de posição, certo? Olha, nesta molécula aqui, a gente tem o cloro ligado aqui ao carbono 1, então, cloro propano, e aqui nós temos o cloro ligado ao carbono 2, né? Então, 2-cloropropano. São também moléculas diferentes, né? Então, são isômeros planos, né, gente? Vamos só relembrar, né, o porquê que é plano, porque apenas olhando a estrutura, né, no papel, a gente não precisa de modelos em 3 dimensões, 3D, estéreo, modelos, né, vamos dizer assim, para explicar esse tipo de isomeria. Apenas no plano do papel, da tela, a gente consegue explicar, tá bom? Outro caso de posição, né, de isomeria de posição, nós temos aqui a hidroxila ligado ao carbono 1, né? E aqui a hidroxila ligada ao carbono 2. Então, propan 1-ol, propan 2-ol. Posição do heteroátomo, olha, o oxigênio aqui, olha, né? E veja que ele mudou a posição. Aqui nós temos um carbono e aqui 3, né? Desse lado. Agora aqui 2 e de cá 2 também, né? Esse tipo de isomeria aqui também chamada de compensação, porque um lado diminui, em compensação, o outro lado aumenta, né? Vocês podem ver, né, em algum exercício, pode encontrar esse tipo de nomenclatura, tá bom? Aqui também, olha, nós temos o nitrogênio, né? Aqui 2 carbonos, aqui 1. Aqui já tem 1 e aqui 2, né? Então, mudou aqui a quantidade, né? Bom, pessoal,
Nós vamos falar agora de uma série de exemplos onde o grupo funcional é que é diferente, tá? Esse exemplo aqui foi o que a gente viu lá no início, né? Do éter, tá bom? Do éter e do álcool. Que a gente viu que o ponto de fusão, o ponto de ebulição do éter é bem menor, né? Ele está presente num cilindro, enquanto que o álcool pode pegar o guardado em um frasco, né? Então, nós temos aí, é bom a gente reparar, pessoal, que entre os grupos, tipo de isomeria de grupo funcional, sempre a gente tem que ver que, olha, se um oxigênio está fazendo duas ligações simples, então ele pode ser isômero de função, mas o outro grupo funcional que eu estou comparando também tem que ter as mesmas características, olha, um oxigênio com duas ligações simples. Um éter, por exemplo, nunca vai ser isômero de um aldeído, que tem uma ligação dupla com o oxigênio, tá? Mas o aldeído, aqui que eu acabei de falar, olha, o aldeído vai poder ser isômero o quê? De uma cetona, que tem a mesma característica, que é uma dupla ligação com o oxigênio, certo? Então, aquela é 3 carbonos, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, gente, nós nunca podemos perder de mente, né, o porquê da isomeria. Recapitulando, primeira coisa, para saber se são isômeros, o que a gente tem que fazer? Ver se a fórmula molecular é a mesma. Vamos lá, aqui 3 carbonos. Então, a gente tem um C3, quantos hidrogênios? 6 e um oxigênio, correto? E aqui, o que a gente tem? C3, né? H, 3, 4, 5, 6, aqui, ó, e um oxigênio, né? Então, eu vi, tem a mesma fórmula molecular, tem estruturas diferentes, então são isômeros, ok? Muito bem, então nós temos aqui mais um caso, olha, entre o éster, né? Nós temos aqui o grupo funcional dos ésteres, e aqui o grupo funcional, né, dos ácidos carboxílicos, tá bom? Então, aqui, ó, também 2 carbonos, aqui, ó, 1, 2, e aqui 1, 2, ok? Característica também é a mesma, ó, carbonilo e um oxigênio com duas ligações simples, né? Muito bem. Mais um exemplo, né? Nós temos aqui um fenol, certo? Né, que é a hidroxila ligada diretamente ao anel. Nós temos aqui a hidroxila ligada, né, a hidroxila ligada a um carbono que é saturado, viu, gente? Esse carbono aqui, um carbono saturado. E aqui o éter, né, que é um oxigênio que tem carbono de um lado e aqui um carbono do outro lado, certinho? Então, ó, éter, né, álcool, e aqui fenol. Muito bem, pessoal. Tem um caso diferente, né, de isomeria, é que quando as duas moléculas, elas estão em equilíbrio uma com a outra, né? Então, elas estão, uma se transforma na outra e vice-versa, né? Então, existe essa conversão constante, né? Está sempre acontecendo e elas estão simultaneamente presentes no mesmo recipiente, certo? Então, nesse caso aqui, nós temos um enol, tá? Que é uma hidroxila ligada a um carbono que tem uma dupla ligação. Então, a gente vai lembrar lá do alcano, alquene e alquino, o en não vai indicar ligação dupla? E o ol não indica álcool? Certo? Então, um enol é um grupo funcional de uma hidroxila, um carbono que está ligado a uma dupla ligação. Veja só o que vai acontecer, gente. Deixa eu mudar a cor da tinta aqui. Veja só, a dupla ligação, ela se desloca
para a ligação carbono-oxigênio. Vocês estão vendo aqui? Que aqui, olha, ficou dupla ligação. Então, uma ligação dessa se desloca para cá, tá? Enquanto que o hidrogênio vai se deslocar para o carbono. Tá vendo que aqui, ó, eu tenho 2, e agora aqui ficaram 3, certo? Lembrando para vocês, gente, que eu não estou fazendo o mecanismo, tá? Eu estou só contabilizando a diferença de posição dos hidrogênios e da ligação dupla, tá bom? Porque se a gente for fazer aqui um mecanismo um pouquinho diferente, tá? Só que nesse caso aqui, né, fica mais simples a gente explicar dessa maneira, tá bom? Muito bem. Então, aqui, gente, nós chamamos de equilíbrio aldo-enólico. Aldo por quê? Nós temos aqui um grupo funcional aldeído e do outro lado o grupo funcional enol, tá bom? E lembrando, gente, que essa setinha aqui, olha, né, uma setinha que vai para um lado e para o outro, vai indicar o equilíbrio, que a reação ela ocorre no sentido direto e também no sentido inverso. Um outro exemplo, né, é o equilíbrio cetoenólico, que nós temos aqui o grupo funcional, né, cetona, e aqui nós temos, peraí, que perdi, e aqui nós temos o grupo funcional do enol. Então, é essa conversão, certo? Vai acontecer a mesma coisa. Olha, a ligação dupla, né, vai se deslocar aqui, olha, a ligação dupla vai se deslocar para a ligação carbono-oxigênio, enquanto que o hidrogênio vai se deslocar para o carbono, tá? Então, ficou aqui dupla, C dupla O, e aqui os 3 hidrogênios. Certinho, gente? Muito bem. Agora eu vou chamar a atenção para vocês, para finalizar, de alguns exemplos, né, que não são isômeros, tá? Que pode confundir um pouco, tá? Mas que tem que ter muita atenção, né, gente? Nós temos que estar firmes ali no conceito de isomeria para não errar, tá? Desde lá do iniciozinho. Então, o que eu falei? Que tem que ter a mesma fórmula molecular. Então, vamos observar essas duas moléculas. Então, eu pergunto para vocês, são isômeros? Né? Aí vocês podem olhar e falar assim, ó, professora, é quase a mesma coisa aqui, deixa eu ver. Então, o que você vai fazer? Você vai contabilizar aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos e vou contabilizar 10 com esse daqui, tá? Na cadeia de baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, veja bem, gente, essa daqui de cima tem 10 carbonos e a de baixo tem 9, então não são isômeros, tá? São moléculas diferentes com fórmula molecular diferentes. Para ser isômero, tem que ter a mesma fórmula molecular, certo? Outros casos que podem confundir. Observem essas moléculas, gente. Aqui nesse caso, o que vai acontecer? Espera aí só um minutinho. Tá, aqui. Numerando a cadeia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Comecei aqui a numerar da extremidade mais próxima da ramificação, certo? Agora eu vou numerar de baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Comecei a numerar aqui da extremidade mais próxima da ramificação. Bom, se eu for dar nome a essas moléculas, aqui vai ficar 2-metil-octano, a de cima. E a de baixo, 2-metil-octano, correto? Espera aí só um minutinho que eu vou mudar a cor da tinta aqui. Ó, metil, ligado ao carbono 2, 2-metil numa cadeia de 8 octano. Metil, ligado ao carbono 2, 2-metil numa cadeia de 8 octano. Vocês estão vendo, gente, que é a mesma molécula?
Se eu faço um giro aqui, olha, de 180 graus nessa molécula aqui, eu vou coincidir ela com essa daqui de cima. Então, também não são isômeros, é a mesma molécula, tá? E essa aqui de baixo? É a mesma também, eu só comecei a representar ela aqui, ó, com esse carbono aqui para cima, né? Quer ver, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Tá vendo? 8 carbonos, a ramificação metil no carbono 2. Então, atenção, né? Para ver, às vezes a molécula está um pouquinho, né, desenhada de trás para frente, e às vezes você pode se confundir. Então, a gente tem que ter esse olhar crítico aí para as moléculas e saber que elas podem estar se movimentando, tá bom, gente? Mais um exemplo aqui que pode causar confusão, né? Então, a gente tem aqui a posição do heteroátomo, certo? Aqui, né? E aqui é a mesma coisa também, a mesma molécula. Se eu viro, né, em 180 graus, eu vou encaixar exatamente uma com a outra. Então, não trata-se de isômeros, trata-se da mesma molécula. Então, joia, gente? Então, foi isso, né, a aula. Espero que vocês tenham gostado, né? Tá em referência, né? Geralmente eu uso Marta Reis, Ricardo Feltri.